Eu, antes de mais, queria agradecer a todos aqui a presença do Sr. Embaixador Francisco Menezes aqui na Alemanha, a Sra. Embaixadora Ana Gomes e ao João Coutrinho. Eu sou Viviana Silva, a Presidente da ASPA, que é a Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Este é um projeto que é financiado pelas Escolas Portuguesas, pelo Ministério dos Nossos Estrangeiros, da DGA-CCP, e é um programa novo deste ano da ASPA para refletirmos sobre sustentabilidade. Portanto, achamos que é um pilar essencial para hoje, para o nosso futuro. É um pilar unificador para toda a nossa comunidade, para todos os nossos membros, independentemente da sua carreira, da sua formação. E, portanto, é o objetivo deste programa fazer-nos pensar sobre um futuro, não é? Um futuro próximo à comunidade, nos diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável, e temos também aqui uma parceria para este programa com o Loving the Planet, como alcançar o equilíbrio no nosso planeta. Portanto, tentamos desmistificar alguns temas, convidar pessoas para partilharem as suas experiências, por forma a ver quais são os pontos comuns que temos. Portanto, o que podemos fazer em conjunto e de futuro, quem sabe, até ter outros programas mais ambiciosos. E sem me demorar mais, eu vou passar aqui a palavra. Portanto, quero primeiro agradecer novamente à presença dos nossos oradores, que são muito especiais, e vou passar ao João Coutrinho, que os vai apresentar devidamente e iniciar aqui o debate desta mesa redonda. E para o público em geral, só umas regras, portanto, desculpem lá, umas regras, portanto, quem quiser colocar questões pode colocar no QIA, podem também colocar opiniões no chat, que também podem ser partilhadas com os outros oradores. A sessão está a ser gravada e está a ser live no YouTube e passada nas redes sociais. Portanto, se houver questões nas redes sociais, também transmitiremos aqui para os participantes. E, portanto, agora vou-te dar a palavra, João. Muito obrigada. Senhor, muito obrigado, Viviana. Muito boa noite, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aos embaixadores Ana Gomes e Francisco Ribeiro de Menezes pela vossa presença. Bem sei que as vossas agendas são bem preenchidas e muito obrigado por terem arranjado um furo nas vossas agendas. A audiência também, muito obrigado pelo vosso interesse. Muito bem, então o que é que nos traz cá hoje? O ano de 2015 ficará na história como o ano da definição da Agenda 2030, que é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidas por ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico, ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS, não nos podemos esquecer, têm como base os progressos e lições aprendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. São, no fundo, uma visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos, e uma lista de compromissos, como se fosse uma lista de compromissos a fazer, a atingir em nome dos povos e do planeta. Neste webinar, iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU e com particular enfoque sobre 2 dos 17. No caso, o ODS 16, que é sobre a paz, justiça e instituições eficazes, e o ODS 17, que são parcerias para a implementação dos objetivos. E para isso temos o imenso gosto e honra de podermos então contar com a participação de 2 embaixadores, cujas credenciais falam por si mesmas. Estou absolutamente convicto que os seus testemunhos serão uma mais-valia para a nossa audiência ganhar novos insights e um conhecimento mais profundo vindos de profissionais que atuam de uma forma ou de outra junto destas áreas, destes ODS. Começando pela apresentação, começando pelas senhoras, a senhora embaixadora Ana Gomes é embaixadora de carreira, foi candidata à presidência da República de Portugal e foi eurodeputada, isto entre outras credenciais, com certeza. O senhor embaixador Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador de carreira também, foi embaixador de Portugal na Suécia e Espanha e atualmente é embaixador de Portugal na Alemanha. Começando então pela mesa redonda e passando a palavra, começando pelas senhoras, à senhora embaixadora Ana Gomes,
Embaixadora Ana Gomes, tendo em mente as ODS 16 e 17, eu é inevitável começar pela ordem do dia. O que é que lhe parece, porque tem a ver sobretudo com a ODS 16, que é na componente de instituições eficazes e justiça, o que é que lhe parece, o que é que lhe apraz dizer sobre a detenção de João Rendeiro na madrugada de sábado passado? Só para abrir a discussão, e a partir daí, muito obrigado. Muito focado num caso concreto, eu espero. Daí partir para uma visão abrangente, mas antes de mais, muito obrigada o vosso convite para participar. Eu tenho muito gosto em participar aqui neste debate da APA, em especial tendo também como parceiro o meu colega Francisco Rebelo Menezes, que saúdo, hoje embaixador em Berlim, como já foi dito. E sim, tenho muito gosto na interação que possa decorrer das perguntas que nos queiram fazer. O ODS 16 foi particularmente bem escolhido porque justamente é muito abrangente, tem a ver com a promoção da paz, de sociedades inclusivas, do desenvolvimento sustentável e o inerente acesso à justiça, sim, instituições accountable, que prestem contas, que funcionem, que prestem contas, que sejam democráticas e inclusivas. E a ligação com o objetivo 17 ainda mais exatamente visa focar como é que vamos reforçar e revitalizar, digamos, a reforçar as instituições e assim revitalizar uma parceria global para o desenvolvimento sustentável. Ora, estamos mal neste momento, a nível global. Eu não me lembro de ter vivido nas décadas que já vivi um período tão perigoso e tão cheio de complexidades, de muitas interrogações sobre o que o futuro trará, sobretudo porque tenho a percepção de que a regulação, quer a nível global, quer a nível regional, por exemplo, europeu, quer a nível nacional, está bastante abalada por alguns fatores estruturais que minam, desde logo, a confiança dos cidadãos nas instituições e que dificultam a regulação. Alguns até poderiam facilitá-la e, teoricamente, facilitá-la, e em certo sentido facilitá-la, mas na prática, não havendo regulação, podem desastrosamente comprometer os objetivos de desenvolvimento sustentável. E estou em particular a referir-me aos desafios colocados pela acelerada digitalização da sociedade, que é inevitável, como foi noutras épocas a eletrificação, mas a questão é justamente como é que nós regulamos isto. E com os desenvolvimentos tão acelerados, que aceleram a história e que não permitem às organizações políticas e de regulação, efetivamente, perceber aquilo que têm a regular e como regular, de facto, levantam-se imensas apreensões. Eu estive, portanto, como já foi dito, no Parlamento Europeu, trabalhei aí em especial nas questões da regulação do digital, em que há muitas contradições, muitas confrontações entre interesses, por exemplo, de expansão do mercado digital e, por outro lado, de regulação para proteger direitos fundamentais dos cidadãos, para garantir que as ferramentas digitais não são utilizadas de uma forma negativa, discriminatória negativa, que justamente punha em causa a inclusividade das nossas sociedades, e também para garantir que mais desenvolvimentos tecnológicos, designadamente os relacionados com as grandes plataformas digitais ou com o desenvolvimento da própria a inteligência artificial, não escapa ao controle humano
e não continua a propiciar, por exemplo, uma erosão do controle por parte, por exemplo, das autoridades fiscais ou outras, ou de proteção de dados, ou até das próprias autoridades políticas. Sobretudo sabendo que hoje o tipo de ameaças com que estamos confrontados continuam, obviamente, a passar pelas rivalidades entre Estados, e neste contexto penso que na Europa hoje, na Alemanha e por toda a Europa, sentimos bem os dilemas que nos coloca, por exemplo, a relação com a Rússia. Eu penso na Alemanha isso se sente em particular, com muitas contradições. A relação com a Rússia e todas as implicações que está a ter, já vemos nos conflitos em que migrantes, por exemplo, são utilizados como arma de arremesso contra a União Europeia na Bielorrússia e junto, portanto, a várias fronteiras europeias, aos problemas que se põem com o próprio reforço da presença militar russa junto às fronteiras da Ucrânia, as questões que se reportam ao próprio deslaçar da democracia em alguns Estados da União Europeia, Hungria, Polónia, em particular, e portanto a forma como, e para além disto, digamos o problema mais geral que todos sentimos que a prazo pode ser até o mais perigoso, da relação entre os Estados Unidos e os seus aliados da NATO, portanto muitos países europeus, e a China em ascensão, poderio hegemónico, não apenas económico, mas com pretensões claramente políticas. Portanto, tudo isto afeta em particular a Europa, afeta a Europa na sua capacidade de ser, de facto, agente regulador a nível global, de deliver, desde logo, na sua cota-parte relativamente ao cumprimento dos ODS, dos 17 ODS, nestes em particular. E penso eu que as questões que aqui estão subjacentes passam, em última análise, pelo reforço das democracias. E, de facto, quando na Europa vemos uma atuação muito tergiversante em relação aos verdadeiros ataques contra a democracia que vêm, por exemplo, de Estados como a Hungria e a Polónia, sem que a Europa reaja eficazmente. Sem que a Europa também tenha reagido eficazmente, fez algumas declarações, mas foram perfunctórias, por exemplo, em relação à invasão da Rússia, pela Rússia da Crimeia, de alguma maneira convidando a mais provocações e a mais desafios. Sem que a própria Europa olhe para as condições internas que têm feito crescer forças de extrema-direita xenófobas que têm um intuito de destruição da democracia, confesso que só vejo razões para estarmos muito preocupados. Mas não para desistir. Pois, era esse o ponto. Muito bem, muito obrigado. Senhor Embaixador, o que é que lhe apraz comentar? O que é que me apraz? Bom, primeiro deixe-me saudar a ASPA e mais esta iniciativa. Tenho sempre o maior gosto em estar convosco e em colaborar convosco. Agradecer à Viviana, agradecer a si, João Miguel Cotrim. Queria aqui da noite de Berlim mandar um beijinho à Ana Gomes, colega de muitos anos, com pergaminhos imensos para nos poder falar hoje sobre os ODS. Noto também que a embaixadora Ana Gomes, não estando no ativo diplomático há algum tempo, não perdeu o talento diplomático de responder muito bem
sem responder à pergunta concreta que lhe foi feita. E eu percebo muito bem. A culpa é minha, se calhar. Não, eu diria que no caso em concreto que falou, estávamos a falar não de um objetivo sustentável, mas de uma realidade insustentável. Portanto, ainda bem que a Justiça faz o seu caminho. Eu concordo, no geral e no detalhe, com aquilo que a embaixadora Ana Gomes sinalizou. Nós estamos, de facto, numa realidade complexa em que, por vezes, parece que cada dia nos traz um problema novo de um sítio inesperado. E se há realidades que, após alguma hesitação inicial, levaram os Estados em que nos movemos, falo mais concretamente do âmbito da União Europeia, e que levaram esses Estados a saber reagir e a aprender a reagir, há realidades, há desafios, há novidades, há entropias que nos colocam, de facto, perante situações que mais parecem e que talvez sejam dilemas. A digitalização, certamente, na pandemia já encontramos uma maneira de funcionar em conjunto, mesmo que nesse caso a Europa não tivesse instrumentos reguladores para começar essa conversa. A parte da saúde está singularmente pouco desenvolvida nos tratados europeus, mas trabalhando a partir da cooperação e não da concorrência, foi possível chegar a algumas medidas e a políticas públicas europeias que acabaram por ser cruciais para chegarmos aonde chegamos nesta fase, não diria de ultrapassagem da pandemia, mas pelo menos de algum domínio, de alguma maîtrise sobre aquilo que é preciso fazer para a controlar. Isto vem, este introito vem a propósito daquilo que me foi encomendado, que era uma leitura sobre o ODS 17, que se dedica precisamente às parcerias fortes e inclusivas. E, nesse sentido, este ODS é mais um ODS metodológico do que epistemológico. Os demais 16 são objetivos que se reportam a áreas concretas. São objetivos que devemos todos prosseguir para atingir uma realidade melhor e para atingir essa realidade melhor com um prazo marcado. 2030. Vamos ver até 2030 o que é que conseguimos fazer nestas 16 áreas. Algumas delas com input, com contributo direto de Portugal, como no caso dos oceanos, particularmente vincados. Mas o objetivo 17 fala-nos precisamente da cooperação e do envolvimento das partes. Longe vai, felizmente, o tempo em que a realidade internacional, o comércio, no sentido mais lato do termo internacional, era exclusivo dos Estados. Temos hoje uma vasta panóplia de organizações internacionais, temos uma vasta panóplia de entidades não governamentais que são determinantes para a condução dos assuntos internacionais, espero que seja cada vez mais assim, e estamos numa realidade em que nós, indivíduos, nós seres humanos, somos protagonistas dessa relação internacional. O que é que este objetivo 17 nos diz em suma? Que todos nós somos responsáveis por responder. Somos responsáveis por responder e por nos empenhar na procura de respostas individuais e respostas coletivas. A realidade que a embaixadora Ana Gomes tão bem traçou
eu juntaria dois muito breves comentários. O primeiro, em relação aos Estados e aos espaços em que se inserem. Há dois grandes grupos de Estados a este respeito, tal como eu vejo as coisas depois de ter dedicado algum tempo à preparação desta conversa. Há Estados avançados, a Alemanha é um caso, e é um caso mais visível ainda com este novo governo semáforo, que junta correntes aparentemente incompatíveis, mas que na realidade são muito compatíveis, Estados que defendem um paradigma eco-socioliberal, uma agenda de modernidade, uma agenda de sintonia com as transições que vivemos, uma agenda assente no respeito pelas pessoas, pela sociedade, de envolvimento, de co-envolvimento, que promovem o sentido de ownership, de co-apropriação daquilo que estamos a fazer e daquilo que deve ser feito. Há outros Estados, temo que a maioria, que se continuam a nortear essencialmente por um paradigma de desenvolvimento mais tradicional, mais quantitativo, que tem a ver com a produção pura, com as indústrias extrativas, com os modelos que infelizmente deixaram o mundo onde nós nos encontramos agora. Nós tentamos ajudar, e creio que ajudámos bastante a esse respeito, com a nossa presidência europeia este ano, curiosamente no mesmo trio de presidências que a Alemanha. A outra reflexão é precisamente sobre as organizações internacionais, os espaços de cooperação multilateral. O multilateralismo é a chave, é o princípio norteador daquilo que estamos a fazer, e assim como a União Europeia se procura, com todos os seus defeitos, com a sua lentidão, com as suas hesitações, com os seus empecilhos internos e com as suas contradições internas, mexe-se, apesar de tudo. Se a União Europeia se soube adaptar a estas novas realidades, é muito importante que, sobretudo, as instituições financeiras internacionais saibam acompanhar este passo e consigam voltar a sua atividade para um apoio financeiro que vise estimular e consolidar as alterações que são necessárias à prossecução e à concretização dos ODS. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Viviane, gostarias de pôr alguma questão, fazer aqui... Não. Não, obrigado, neste momento não, depois mais para o fim falo. Senhor. Ana, algum complemento? Sim, eu estou aprecio a análise do embaixador Francisco Roberto Menezes e acho que justamente ele está no país que hoje é chave para também determinar a própria União Europeia a fazer a diferença globalmente na regulação e em particular no delivery dos ODS. Mas temos que, concordando portanto com a análise que ele fez da identificação dos desafios e do ânimo da nova coligação governamental alemã, que eu espero absolutamente que seja bem sucedida, porque disso virá sem dúvida benefício para todos nós na Europa e no mundo. Não deixo de sublinhar algumas contradições, alguns desafios que permanecem. Desde logo, relativamente à pandemia e à gestão da pandemia, eu não posso estar mais de acordo, acho que foi realmente a cooperação no quadro da resposta à pandemia a nível europeu que fez a diferença pela produção das vacinas. Sem o investimento público europeu que houve para a produção das vacinas, elas não tenham sido conseguidas tão rapidamente. Mas também é a incapacidade europeia, e devo dizer com justiça que não é por falta da União Europeia não ter já há muito tempo
identificado o problema da cooperação na área da saúde como uma questão de segurança vital para a própria União Europeia, não foi por isso que a União Europeia não avançou mais cedo, digamos, e de forma mais eficaz. Eu lembro-me em 2010, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Comissão Europeia ter preparado um plano de ação para as ameaças químicas, radiológicas, biológicas e nucleares. As biológicas eram exatamente este tipo de ameaças, como as da pandemia, que já tinham vindo do SARS, do H1N1, etc. Portanto, não é que eu sei porque eu fiz o relatório do Parlamento Europeu sobre esse plano de ação. E o que é que verifiquei? Que a Comissão tinha consciência disso, preparou o plano de ação, os Estados-membros, naquele velho reflexo anti-europeu e dito soberanista, trataram de boicotar a Comissão e de enfraquecer o dito plano de ação. E por isso chegámos à pandemia do coronavírus e parecia que, a princípio, que estávamos desarticulados. Não é que a Comissão, no seu tempo próprio, não tivesse já tentado articular-se, e não é que alguns Estados-membros não tivessem sido consequentes com as obrigações assumidas no âmbito desse plano de ação, e devo chamar a atenção que um desses Estados-membros, que me pareceu sempre mais consequente, foi, sem dúvida, a Alemanha. A verdade é que, vencido o desafio da criação das vacinas, hoje estamos perante esta vergonha completamente oposta à delivery dos ODS 16 e 17, que é a da vaccination divide, é a desigualdade na vacinação. O mundo rico, europeu e não só, vacinado ou a vacinar-se tanto quanto possível, e sem dúvida aí Portugal está na linha da frente, mas os países em desenvolvimento a não terem vacinas, e aqui eu acho que temos aqui um problema, que é um problema alemão. Tem a ver com uma visão mercantilista alemã, que é que impediu a Comissão de responder ao desafio feito pela Índia e pela África do Sul, no quadro da Organização Mundial do Comércio, de aplicar o waiving das patentes, portanto a suspensão das patentes, para permitir a mais rápida descentralização da produção e a mais rápida vacinação, para não se ver aquilo que vimos, por exemplo, quando a Índia estava a braços com a variante Delta e produzia as vacinas, mas não as podia aplicar aos seus cidadãos, porque essas vacinas eram por licença, por patente da AstraZeneca e eram para exportar e não para aplicar aos cidadãos indianos. Esta situação não está resolvida e, do meu ponto de vista, compromete gravemente, de facto, toda a retórica maravilhosa que nós possamos fazer em relação à delivery dos ODS, todos eles, e em particular aos 16 e aos 17. Depois, e do meu ponto de vista, obviamente, expõe-nos a nós, vulnerabiliza-nos a nós, porque se nós hoje estamos aqui à mercê das variantes, não é? Delta, agora Omicron, etc., é porque, de facto, não temos a população mundial vacinada. Depois, a outra questão é a questão energética, que o embaixador Ramirez também se referiu. E eu sei que, sim, se há um país da União Europeia que tenha bem consciência dos desafios energéticos para a salvação do planeta e para pararmos com este efeito predador dos recursos naturais do planeta, é a Alemanha. E eu confio, espero muito, que o governo Semáforo realmente venha fazer a diferença, porque aí também vemos tremendas contradições, desde logo as contradições que têm tremendas ramificações políticas e de segurança para toda a União Europeia e não apenas para a Alemanha, decorrentes do Nord Stream, do pipeline Nord Stream 2. Espero que o novo governo adote uma outra atitude e não continue a deixar-se chantagear, porque há setores da economia alemã e da própria política alemã, começar pelo ex-chanceler Schröder, que presidindo ao Nord Stream 2 tem interesses instalados que realmente impedem uma atuação consequente com
tudo aquilo que se pode dizer em termos de salvação do planeta, de responder às alterações climáticas, de promover a transição energética, etc. Uma terceira questão, em que eu também espero muito que o novo governo alemão nos permita resolver a contradição, que é também uma contradição a nível de todos os países europeus e, no fundo, uma contradição global, que é as questões do financiamento. Quer dizer, o ODS 17 fala imenso sobre, até fala de impostos e revenue collection, portanto, recuperação de rendimentos, a dotação do tal 0,7% em ODA dos países ricos para os países em desenvolvimento, as questões da sustentabilidade da dívida, do financiamento da dívida, do alívio da dívida, reestruturação da dívida, as questões das patentes relacionadas, por exemplo, com as transferências de tecnologia, as questões do comércio, Mercado Livre. Bom, Mercado Livre, se for Mercado Livre como até agora, é um Mercado Livre perfeitamente suicida, porque é um mercado que tem contribuído para aprofundar as desigualdades, designadamente não dando atenção às questões fundamentais da fiscalidade. A questão da fiscalidade não pode não ser, como até agora é, uma questão fora das competências europeias. Não há mercado interno com concorrência leal no mercado interno se continuarmos a tolerar o tax dumping, portanto, a concorrência fiscal entre os países da União Europeia e, no fundo, a deixar os países europeus funcionar, muitos dos países europeus, praticamente todos, de uma maneira ou de outra, uns mais do que outros, funcionarem como verdadeiros paraísos fiscais para as cleptocracias de países em desenvolvimento desviarem recursos que deviam estar ao serviço dos desenvolvimentos dos seus Estados e dos seus povos e os parquearem na Europa, comprando, e também nos Estados Unidos, comprando imobiliário, constituindo todo o tipo de empresas e, portanto, desviando. Foi a União Africana que em 2015 fez aquele brilhante relatório sobre os illicit flows of capital dos países em desenvolvimento. Quer dizer, nem é preciso muito mais ajuda ao desenvolvimento, basta reter aquele dinheiro, aqueles ativos que hoje são desviados por cleptocracias dos países em desenvolvimento e pôr esses ativos ao serviço do desenvolvimento dos seus povos. A Europa tem imensas responsabilidades nisto, tem imensas cumplicidades nisto, e está demonstrado que não é a nível só nem da União Europeia, embora eu pense que a União Europeia pode ter aqui um papel chave, decisivo no desencadear deste processo. Obviamente este processo, até exatamente na linha de multilateralismo eficaz que falou o embaixador Ribeiro Menezes, tem que ser levado a cabo no quadro das Nações Unidas. O secretário-geral das Nações Unidas happens to be europeu e português, não há razão nenhuma para ele não fazer aquilo que as Nações Unidas deviam fazer, que é levar a questão da fiscalidade e de uma Convenção Internacional da Fiscalidade para o nível das Nações Unidas e não o continuar a deixar só ao nível do clube dos países ricos, que é a OCDE. Não obstante haver algum trabalho importante que se está a fazer na OCDE, mas obviamente é um trabalho que não tem em conta os interesses dos países em desenvolvimento, visto que a OCDE é de facto um clube de países ricos e mesmo aquela medida que recentemente foi acordada ao nível da OCDE por iniciativa do presidente Biden, de uma taxa mínima de imposto corporativo de 15%, que eu até aplaudo e que eu acho que vai no bom sentido, mas há também imensa gente, designadamente dos países em desenvolvimento, a chamar a atenção que isso não vai de todo beneficiar os países em desenvolvimento, pelo contrário, vai agravar as desigualdades entre os haves e os have-nots. E se nós continuarmos a aceitar esta desigualdade, esta e as outras desigualdades, seja a da pandemia, seja a da fiscalidade, continuaremos a deslegitimar as nossas instituições, a agravar a falta de confiança dos cidadãos nas nossas instituições e por muito belíssima retórica que tenhamos, não vamos a lado nenhum. Muito obrigado, embaixadora Ana Gomes. Senhor embaixador, quer complementar com mais algum comentário? Muito obrigado, João Miguel. Eu ouvi com a maior atenção a embaixadora Ana Gomes e sobretudo com
com o ouvido diplomático para aquilo a que estamos a assistir aqui na Alemanha, que tem algo de transição suave, sem dúvida. O chanceler era o vice-chanceler do governo anterior, mas há aqui algo de verdadeiramente novo. E eu também espero que essa novidade não esmoreça e que este entendimento a três possa funcionar e possa dar fruto. 3 comentários muito rápidos sobre a pandemia e a vacinação. A Alemanha é largamente responsável por essa situação. A ironia maior é a de que é a Alemanha um dos países europeus em que a taxa de vacinação completa é mais baixa, por razões de vária índole, mas que vistas de fora ainda tornam mais complicada a aceitação de um modelo de acesso e de distribuição das vacinas que penaliza fortemente os que estão fora da Europa. Ainda bem que nos entendemos todos a tempo na Europa, porque as coisas podiam ter corrido muito mal. E também aqui na Alemanha, nas primeiras semanas da pandemia, houve comportamentos por parte das autoridades de muito difícil aceitação e que prejudicaram inclusivamente parceiros europeus. Estou a falar de apreensão de bens em trânsito, seja de fora da União Europeia para dentro da União Europeia, como de dentro da União Europeia para mercados, países terceiros. E, portanto, houve um grande avanço, mas a solidariedade europeia com o resto do mundo, que é uma realidade estratégica, nós nunca estaremos imunes, para além da solidariedade básica entre seres humanos, nós nunca estaremos imunes enquanto o espaço à nossa volta não estiver imunizado. E, portanto, isto é uma questão de sentimento e de inteligência ao mesmo tempo. No que diz respeito à energia, sim, a Alemanha tem condições para liderar uma mudança, tem ambições e tem meios, tem uma transição energética dificílima pela frente, ao ponto de, para haver entendimento entre os 3 partidos, os verdes terem suavizado as suas expectativas em relação até às metas para o fim do carvão na indústria alemã, e temos de pensar que a Alemanha tem pela frente uma transição em que tem de fazer o rápido phasing out do carvão e do nuclear, não é? Vamos ver como é que isto se passa, mas se eu fosse responsável pela transição energética na Alemanha, teria uma grande dificuldade à hora de adormecer. É um desafio gigante. É um desafio gigante e talvez nós possamos ajudar aí. Isto vai colocar a Alemanha, não digo em rota de colisão, porque não será caso para tanto certamente, mas vai colocar a Alemanha numa posição de divergência aberta com a França, a respeito da energia nuclear. A Alemanha, estrategicamente, nestas áreas, está bem mais próxima de Portugal do que os nossos amigos franceses. Sim, a embaixadora Ana Gomes tem razão no que diz respeito ao Nord Stream 2, também. É razoavelmente incompreensível o ponto a que isto chegou, tendo em conta os interesses estratégicos da Alemanha e, pela negativa, as vulnerabilidades estratégicas da Alemanha. Como é que a Alemanha se vai reforçar no abastecimento de gás natural, ele mesmo de origem fóssil, pedindo mais, comprando mais à Rússia ou importando mais à Rússia? Há um acordo público celebrado com os Estados Unidos, na sequência da ida da anterior chanceler
a Washington no verão deste ano, felizmente por boas razões administrativas que têm a ver com o enquadramento jurídico a que o Nord Stream está votado neste momento, a operação não pode ainda entrar em funcionamento. Mas isso é algo que, deixado apenas à via reguladora administrativa, estará em princípio resolvido alguns em meados do ano que vem. E portanto o problema não vai desaparecer até então. É um teste, sem dúvida, à solidez da coligação e é um caso em que me parece que a influência exógena há de ter um valor muito especial. A Alemanha não poderá viver com o Nord Stream alienando os seus parceiros a leste, que são tão importantes estrategicamente, e os seus parceiros da Europa Ocidental. No que diz respeito ao financiamento, de novo, totalmente de acordo. O novo governo e o seu acordo de coligação, Coalition de Vertrag, que é uma coisa assim densa e minuciosa, a não ser onde é ambígua, porque o acordo não dava para mais, mas de facto ali constam os 0,7% do PIB para ajuda ao desenvolvimento. O Ministério da Cooperação Económica e Desenvolvimento foi confiado ao SPD, os negócios estrangeiros foram confiados aos verdes e, portanto, há aqui uma espécie de shadowing estratégico mesmo dentro do próprio governo nas matérias mais importantes, mas é um ministério que tem uma dotação orçamental anual para cima dos 13 bilhões de euros. A nossa ajuda pública ao desenvolvimento em 2019 foi de 341 milhões de euros, mais 4% do que no ano anterior, e destas verbas só 35% foram efetivamente originados em dinheiro público e não pela via da cooperação delegada. Isto dá bem ideia daquilo que enfrentamos e das desigualdades a este respeito. Tinha pensado falar na fiscalidade, não vale a pena, a embaixadora Ana Gomes já o fez, e queria apenas dizer que, curiosamente, isto revela também como o multilateralismo vai fazendo o seu caminho e os temas transversais são transversais precisamente porque dizem respeito a todos e a todos interessam. Há referência no acordo de coligação aqui à questão da revisitação da sustentabilidade da dívida. Não se fala especificamente nisto pelo tradicional ponto de vista europeu dos frugais e dos não frugais, mas fala-se a propósito do grau de solvência das economias ocidentais por contraposição às dívidas dos países em situação mais periclitante. E aqui é importante, todos nós sabemos, mas a realidade é essa divisão dos países devedores não se resume apenas a uma questão de países mais carenciados ou em vias de desenvolvimento. Há países desenvolvidos que têm problemas muito semelhantes. De maneira que, sim, multilateralismo eficaz. Quando eu falava na revisitação, na reestruturação das instituições financeiras internacionais, estava a pensar precisamente nestes temas, e parece-me que o entendimento, a harmonização de práticas, mas tudo isto com força de lei, porque senão não chegamos lá, e uma lei que possa ser, que seja enforceable, não é? Que tenha ius imperi por trás, não é? Sem isso, os objetivos correm o risco de não ser alcançáveis, não é? Muito obrigado, Sr. Embaixador. Viviana, estamos a avançar quase para o fim e eu, se calhar, tinha aqui duas perguntas da algibeira, costumamos terminar com duas perguntas de reflexão para os dois.
Começando talvez, qual é, na vossa opinião, o papel da sociedade civil? É que podemos pensar, pensamos todos, ok, regulação, União Europeia, países, Estados, governos, organizações internacionais, é evidente que é fundamental. Mas qual é o papel de todos nós? O senhor embaixador já falou há bocado também, penso, na sua primeira intervenção, o papel de todos nós. É uma pergunta aberta, deixo-vos... Ana, Bom, senhor eu embaixador. acho que no mundo atual, mais do que nunca, o papel da sociedade civil é decisivo. Como atores internacionais também, nós vimos ao longo destas décadas cada vez mais a sociedade civil ter vitalidade e ser decisiva para impulsionar, seja as mudanças climáticas, com a campanha pela salvação do planeta, e portanto as mudanças energéticas correlacionadas, seja nas questões, por exemplo, da regulação do digital e de tudo, mesmo nas questões da fiscalidade. Lembremos-nos que estas são matérias de que hoje falamos, que não se falavam há uns anos. A fiscalidade era um assunto de que não se falava de todo a nível europeu, até ao escândalo LuxLeaks, que foi em 2014. Uhum. E houve uma grande resistência a que o Parlamento Europeu constituísse uma comissão de inquérito sobre o escândalo LuxLeaks, exatamente com o pretexto de que isso era um assunto que não era de competência europeia, era um daqueles últimos redutos, não, era reduto da soberania nacional. E à conta disso, não se tratava a nível europeu. Foi uma verdadeira batalha para conseguirmos constituir essa primeira comissão de inquérito sobre as questões da fiscalidade, que depois foi sucessivamente sendo alargada nos seus horizontes pelo trabalho que começou a fazer, de identificação dos problemas, e uns levavam aos outros, mas depois também por aqueles, os tais outros escândalos, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, Luanda Leaks, agora Pandora Papers. Isso é o produto... Tudo mete água. Isso é o produto da sociedade civil. É a sociedade civil, são cidadãos, muitos dentro destas próprias organizações da verdadeira indústria da evasão e da fraude fiscal e do branqueamento de capitais, que se revoltam, que ganham consciência do mecanismo sinistro em que estão a colaborar e que põem cá fora essa informação, que é trabalhada por consórcios de jornalistas, que é trabalhada por organizações não governamentais do tipo da Transparência Internacional, e ainda agora, por exemplo, aqui em Portugal, esta semana, por um lado, dia 9, Dia Internacional de Combate à Corrupção, dia 10, Dia dos Direitos Humanos, dia de aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Prémio Nobel da Paz. Nada por acaso. Tivemos uma semana, por exemplo, o capítulo nacional da Transparência Internacional organizou toda uma semana de encontros, de atividades, exatamente a chamar a atenção para os problemas. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que toda a atuação, e nós como diplomatas, o Francisco e eu, sabemos bem, não é em resultado da influência, da pressão da sociedade civil, que depois os governos se movem. E se movem incluindo ao nível multilateral, nos diversos quadros, Nações Unidas, ou União Europeia, ou OCDE, ou NATO, ou o que quer que seja. Portanto, sim, a organização da sociedade civil é indispensável, é claramente potenciada exatamente pelas ferramentas digitais, que nos permitem comunicar como não acontecia antes. É uma outra pergunta que eu tinha, exatamente, que é ambíguo, muita gente fala, e é verdade, há efeitos nefastos das redes sociais, mas uma das vantagens é exatamente essa democratização da voz, dar voz a todos nós, não é? Claro, quer dizer, a questão supõe organização, não dispensa a organização, porque uma pessoa individualmente pode dar voz, é o que eu tento hoje fazer, já não estando na vida ativa, como diplomata ou mesmo política, mas continua a ter intervenção cívica.
dando voz a muita gente que me dá informação, com quem me articulo, mas uma pessoa sozinha não faria nada, nunca. Tem sempre de trabalhar e organizar-se. E essa também é a experiência que eu tenho dos anos do Parlamento Europeu, em que vi a sociedade civil organizada e a fazer a diferença, para o bem e para o mal, devo dizer, tanto de lobbying positivo, seja pelos os ODS, seja pelos direitos humanos, ou também lobbying negativo. Por exemplo, eu lembro perfeitamente que para nós temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em que foi, de resto, decisivo um deputado verde alemão, um brilhante deputado verde alemão, o Jan Albrecht, o lobby sinistro que faziam as grandes plataformas digital, tipo Google, Apple, Facebook, Amazon, etc., que não queriam regulação naquela altura, não queriam regulação. A partir do momento que nós conseguimos passar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, também foi um braço de ferro terrível entre o Parlamento Europeu e o Conselho, estas grandes organizações, que ainda por cima cheias de dinheiro, também foram as primeiras a dizer, ok, então agora subordinamos à regulação e fazemos as mudanças todas que ela implica, etc. Mas, portanto, eu vi lobby positivo e vi lobby negativo. Mas, sem dúvida, nada se move sem esse lobby ou advocacy, chamemos-lhe o que quisermos. E isso é o produto da organização da sociedade civil e, sem dúvida, mais do que nunca, hoje a ferramenta digital é um instrumento poderosíssimo, sendo que ao mesmo tempo também temos que ter o discernimento de filtrar a informação, de não ir atrás de tudo, de discernir o que é desinformação. Mas isso é um bocado complexo, não se pode exigir ao cidadão comum que tenha a capacidade de o fazer em todos os assuntos de que recebemos no dia a dia, não é? Portanto, aí também terá que haver algum tipo de regulação da informação falsa e até. Por isso é que nós temos, ao nível, por exemplo, europeu, hoje, organizações exatamente relacionadas com o combate à desinformação, de fact-checking, e também de mais do que nunca investir na literacia digital. Hoje não é possível hoje não é possível ser cidadão e funcionar, nem que seja para a questão das vacinas, por exemplo, para ir tomar a vacina, se não há um mínimo de contacto com uma rede digital, não é? Ou com uma comunicação eletrónica. E, portanto, hoje a questão do investimento na literacia digital é também uma questão de funcionamento da sociedade democrática. Os governos não podem demitir-se desse papel. Muito obrigado. Senhor Embaixador, passo a voz. Muito rapidamente. Mais uma vez, de acordo. E creio que a sociedade civil tem o papel de ser a consciência da necessidade de mudança, da monitorização da mudança e do empenho da mudança. Veja aqui na Alemanha quais foram os partidos que mais cresceram. Foram os partidos que receberam o voto dos primeiros votantes, na sua maioria. A sociedade civil dá voz, como dizia a Ana, aos que não a têm ou aos que de alguma maneira a têm condicionada. Curiosamente, essa manifestação de consciência do que é preciso fazer e de denúncia daquilo que está mal vem-se alargando no tempo, no seu escopo, no seu âmbito. Até há poucas décadas, o que se distinguia quando se falava da sociedade civil e de organizações não governamentais era a denúncia de violações básicas de direitos humanos e elementares. Estou a falar de casos que todos nós conhecemos. Hoje
esta manifestação de preocupação estende-se precisamente à generalidade das áreas que são cobertas pelos ODS. E os ODS são um objetivo, são um ideal. Mesmo que façamos tudo o que temos a fazer a partir de 2030, as necessidades de acompanhamento, de monitorização, continuarão lá. Quer dizer, será sempre importante saber até que ponto é que a educação é de qualidade, até que ponto é que não há desvios à igualdade de género, se novas formas de desenvolvimento não têm danos colaterais no tecido económico e não geram pobreza em zonas que até aí estavam protegidas. É evidente que tudo isto continuará. 2. A sociedade civil tem também responsabilidades nisto. As pessoas têm responsabilidades nisto. Fala-se em transição climática. Há, efetivamente, uma transição climática. Essa é movida pela natureza e por aquilo que nós lhe fizemos. Para contrabalançar isso, para contrariar isso, empreendemos nós uma transição energética. Essa transição energética implica não apenas o compromisso do aparelho de Estado no seu conjunto, do tecido produtivo no seu conjunto, com mais, com menos supervisão internacional, implica que nós que estamos aqui a conversar hoje neste tão prazenteiro final de tarde, assumamos e interiorizemos que temos que mudar os nossos hábitos para acompanhar essa realidade. E isto é um dado importantíssimo, essa pedagogia daquilo que deve ser feito individualmente, juntando os indivíduos, temos os coletivos, e juntando os coletivos temos comunidades cada vez maiores. Isso é algo que cada um de nós, falando consigo com a almofada antes de adormecer, tem de pensar muito bem. Portanto, a sociedade civil tem a consciência, mas tem também um dever de protagonismo e de interiorização daquilo que lhe é pedido. Obrigada. Eu gostaria de dizer que concordo aqui fundamentalmente. Eu acho que não é só responsabilizar tanto os outros, é começar também por nós próprios e em cada um destes ODS como é que podemos contribuir, porque não é fácil e numa sociedade muito ocupada que estamos, portanto, às vezes não paramos devidamente e não refletimos e não mudamos os nossos hábitos e continuamos sempre a agir e, portanto, penso que é importante também de futuro refletirmos de uma forma constante o que podemos fazer mais e cada vez mais para conseguir este equilíbrio, esta paz, a justiça, cooperarmos mais e, portanto, e de facto é por aqui que estamos para este diálogo e eu queria agradecer, portanto, para mim foi de facto muito highlighting, portanto, ouvir-vos, portanto, foi muito enriquecedor e foi para mim só também o início de uma discussão que penso que está longe do fim, mas é essencial porque, por ser tão complexa, que continuamos a debater estas questões e, portanto, eu queria agradecer à embaixadora Ana, à embaixadora Francisco, um beijinho muito grande também aqui de Ludwigshafen para Berlim, aí para todos os amigos e aí para Portugal também. Obrigado, Viviane. Eu tenho pena que eu tinha aqui uma pergunta, mas não há mais tempo. Não temos mais tempo. Mas era mesmo. Mas fica para uma próxima. Mas qual é a pergunta? Era da sustentabilidade? Era da sustentabilidade, enfim, que eu adoro esta. Adoro, quer dizer, é moda, não é moda, pensam que há uma gestão, até interesses estratégicos, geoestratégicos de usar este conceito, está na moda, é passageiro, enfim, mas isso daria. Mas de uma forma ou outra já responderam, penso que sim, já se abordou a vários temas. Embaixadora Ana Gomes, embaixador Francisco Ribeiro Menezes, na parte que me toca, em nome da Viviana, da Asha, muito obrigado pela vossa participação, foi uma honra, um gosto enorme.